número de casos de pais que fogem com os filhos à revelia do outro progenitor tem vindo a aumentar. Esta é a história de Sara, de 3 anos, filha de Paulo Caetano. A mãe levou a criança para o Brasil sem o conhecimento do pai, devido a um alegado erro de uma funcionária do tribunal. Apesar dos inúmeros avisos, Paulo não conseguiu evitar a fuga e não vê a filha desde outubro. Olá, Paulo. O Paulo é o pai da Sara, que tem agora quase 4 anos, não é? Faz dia 12 de maio. Dia 12 de maio, 4 anos. Foi uma filha que aconteceu de forma um bocadinho inesperada na sua vida, não foi fruto do seu casamento, mas que assumiu desde o primeiro dia, não foi? Sim. Mas desde o primeiro dia que houve dificuldades. Desde o primeiro dia que houve dificuldades. A mãe é uma pessoa de um relacionamento difícil. Eu sempre, portanto, quando a Sara nasceu, disse-lhe que sempre comprei tudo à miúda, sempre paguei tudo, não faltei com nada à miúda, e disse-lhe que um dia teríamos que fazer um acordo entre nós, porque eu considero que vale mais um mau acordo dos pais do que uma boa decisão judicial, porque nós, os pais, é que sabemos o que é melhor para os nossos filhos, e disse-lhe que depois teríamos que regular o poder paternal, de acordo connosco, decidíamos quais eram os dias que cabiam a cada um. Porque para si estava fora de causa ter uma relação de marido e mulher com a mãe da Sara. Está fora de causa completamente. Aliás, eu mantenho o meu casamento. Foi um erro que fiz, foi um erro meu, apesar de eu ser sempre o condenado por isso, isto é importante que se diga, sou sempre eu o condenado, porque eu é que fui o mau, eu é que fiz o que não devia ter feito e eu assumo a minha cota parte da responsabilidade. Mas é importante que se diga também que a minha responsabilidade e o meu erro é igual ao da mãe. Porque ela sabia a situação desde o início, portanto o erro é igual para ambos. Nunca a induziu a dizer que eventualmente se separaria da sua mulher Não, e casaria com antes pelo ela? contrário, eu fui seduzido por ela durante muito tempo, eu resisti durante muito Seja tempo. como for, a Sara nasce e o Paulo assume as responsabilidades, mas não são só as responsabilidades materiais. O Paulo quer ver a menina, quer conviver com ela, quer... Aliás, isso não é um direito meu, é um direito da Sara, não é? Segundo a lei portuguesa, o que está sempre em causa é o superior interesse da criança. Que ao que parece não é bem assim que depois nos tribunais as coisas funcionam, não é? Isto uma coisa Mas é o que é que aconteceu? O que aconteceu foi sempre complicada a relação com a mãe. Porque o que a mãe queria não era a filha, a mãe queria era o pai. Mas foi complicado a sua relação com a mãe da criança? Sim, depois da Sara nascer, foi sempre uma situação complicada, porque ela fazia tudo para me impedir de ver a criança. Inclusive, depois A regulação do poder paternal? Da conferência de pais, onde saiu a regulação provisória da regulação do poder paternal, portanto, não houve acordo, e a juíza terminou as condições até ao julgamento. E as condições diziam que o pai tinha direito de conviver com a filha no sábado, das 10 da manhã às 9 da noite, que nem sempre aconteceu porque a mãe impedia, de vez em quando impedia que isso acontecesse. Eu chegava lá, batia à porta e ela não estava. Todo fim de semana. Mas hoje é o meio-dia, então vai-te queixar ao tribunal. Era assim que as coisas funcionavam. Queixava-se ou não? Queixava. Mas agora sou acusado de ter entregado muitos requerimentos. Mas é acusado por quem? Sou acusado por toda a gente, inclusive agora no processo da funcionária que está, vai ser no dia 3 de fevereiro, a 5ª sessão. Funcionária que emitiu uma certidão falsa para que ela fugisse para o Brasil. Inclusive os juízes vão lá, já foram 3 juízes testemunhar a favor da senhora. Parece que eu já me começo a sentir, naquele processo, já me começo a sentir eu criminoso. Porque vai toda a gente defender a senhora funcionária. Mas a senhora doutora juíza, no dia do julgamento, disse para a minha advogada: doutora, os requerimentos são mais do que muitos e falam por si. Bem, eu tenho aqui para mostrar mensagens que ela mandou após a regulação, após a conferência de pais, onde diz que eu tinha denunciado à Comissão de Menores, que fez questão de abafar isto para proteger a mãe. Está aqui para quem quiser ver. Eu denunciei que ela tinha dado uma facada no braço do filho. Fui eu que curei, fui eu que fiz o curativo. Está aqui as mensagens. A mãe da sua filha, a mãe da Sara? Sim, na mão do outro filho tinha, no pulso. Do outro eu filho denunciei dela. à Comissão de Menores. Sim. Está aqui para quem quiser ver. Isto está no tribunal, consta do processo de regulação do poder paternal, onde ela diz assim: você nunca vai provar que eu espetei o meu filho. É a sua palavra contra a minha. Na Comissão de Menores nem olharam o pulso do menino e ainda me ajudaram. Até a juiz está do meu lado. Portugueses burros. Quando eu juntar o que quero, vou para o Brasil e você nunca mais vai ver a sua filha. Ela ameaçou que se ia embora.
quero ver você ir buscar ela. Vai, mas não volta. Por isso é que ela agora diz, podes viver a tua filha quando quiseres no Brasil, só que eu vou e venho dentro de 4 tábuas. Mas não começou a perceber que ela eventualmente estaria de partida para o Brasil? Comecei, então, mas eu fartei-me de avisar o tribunal, só que nunca ninguém me ouviu. Os requerimentos eram tantos. Olha, em relação a isto eu quero dizer uma coisa. Eu, quando mandei isto para o tribunal, disse à senhora doutora juiz, faça o favor de comprovar junto da operadora de telefone a veracidade destas mensagens, porque isto hoje vale zero. E vale zero porquê? Porque o tribunal não quis saber se isto era verdade ou mentira. Porque eu disse, confirmem junto da operadora a veracidade destas mensagens para que não restem dúvidas do tipo de pessoa que esta mulher é. O tribunal nem me respondeu a isto. No dia do julgamento, já com a senhora ausente no estrangeiro, a minha advogada confrontou a juíza e ela disse, bem, então vamos lá interromper o julgamento meia hora para me pronunciar. Sabe o que é que a senhora doutora juíza diz disso? O tribunal não achou na altura, conforme não acha agora, que isto seja motivo suficiente para violar a privacidade da senhora. Foi só uma facada que ela deu no pulso à filha. Ao filho, isto não tem importância nenhuma. Conforme não tinha importância... teme que ela não seja uma boa mãe para a sua filha? Eu não temo, eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Que não é boa mãe? Quando a minha filha me aparece com queimaduras de 2º grau, eu vou ao posto médico, dá-lhes vedras, e primeiro perguntei à mãe, questionei a mãe sobre o que se estava a passar. Sabe o que é que ela me disse? Vai cuidar da sua vida, isso não é da sua conta. Eu só era pai para pagar. Fui ao posto médico, dá-lhes vedras, e disse à médica, eu posso ter acesso, posso ter um relatório disto só por ordem do tribunal. Qual é o procedimento? Um requerimento ao tribunal a informar do que se passou e a pedir ao tribunal que peça os relatórios, nem resposta. Paulo, mas o que é que aconteceu? Deixe-me só dizer-lhe isto, por favor. Na segunda vez, porque foram 2 vezes, segunda vez, queimaduras de 2º grau nos 2 dedos da mão, já não fui ao posto de dar-lhes vedras, porque já sabia que a senhora doutora juíza não ia pedir os relatórios. Fui ao Hospital Distrital do Barreiro e exigi que a minha filha fosse vista. Foi feito um relatório com queimaduras de 2º grau, exigi a assistente social na segunda-feira, porque eu só tinha ao sábado. A sentença dizia que eu podia ver durante a semana a minha filha sempre quisesse, com a cor da mãe. Nunca havia a cor da mãe, o tribunal também nunca se preocupou com isso. Na segunda-feira exigia a assistente social que enviasse os relatórios para a Comissão de Menores e para o tribunal. Sabe o que é que a Comissão de Menores fez? Zero. Nada. Sabe o que é que o tribunal fez? Nada. Então, quando chega um relatório que a criança já é a segunda vez tem queimaduras de 2º e 3º grau, não tem que se questionar esta Paulo, mãe. O que é que se passou? Deixe-me só, para melhor o que é que defender se o seu caso aqui, eu preciso fazer algumas perguntas. Nomeadamente, perceber o que é que aconteceu com uma funcionária do tribunal, que papel foi esse, que foi por lapso passado à mãe Não foi por da lapso. Sara. Não foi por lapso. Que papel é Foi esse? com intenção muito... Sim. Com um objetivo muito claro, que era a fuga da mãe. Sim, mas que papel... Aliás, a mãe era frequência habitual no Tribunal de Menores. Aparecia lá muitas vezes, com a menina muito bem vestida, a mostrar a menina às funcionárias. Bem, então é assim. A mãe ou seja, a avó da minha filha, a mãe da mãe da minha filha, chegou a Portugal, salvo erro, em agosto de 2008. E eu disse à minha advogada, doutora Isabel, vamos estar muito atentos, porque ela vem cá buscá-las. Elas vão fugir para o Brasil. E começou a perceber que a partida estaria iminente. Deixe-me perguntar aqui ao Dr. João Perry, da Câmara, uma mãe, este casal não tinha vínculo nenhum ao outro, a não ser esta filha, mas não eram casados, não tinham sido casados sequer. Mas ainda não há uma relação do poder paternal. Já existia Não, nessa altura quando não. ela foi embora não existia. Pronto. E a mãe é cidadã brasileira e parte com a filha para o Brasil. Isto é possível? Não, possível. Não tinha que ter uma autorização? Portanto, que é possível que acontece, não é? Sim. Aliás, aos olhos esse é hoje um dos problemas. lei. Esse é hoje um problema enorme em matéria internacional, que é, digamos, o rapto de menores, um problema que é tratado como rapto de menores, o chamado child abduction em inglês, e que inclusive gerou uma convenção que Portugal faz parte, que é a Convenção de Viena, e que tem mecanismos, digamos, que permitem agilizar muito mais, digamos, a recuperação das crianças em situação dessas, nomeadamente reconhecendo capacidade aos tribunais, digamos, se há uma criança que é raptada de Portugal para fora, reconhecendo capacidade aos tribunais portugueses para tomarem decisões que são quase de execução imediata depois em países estrangeiros, ou seja, não têm que depois passar por um processo de reconhecimento junto dos países estrangeiros. E, portanto, estas situações podem passar, quer dizer, se uma pessoa pegar numa criança, num carro, passar na fronteira, as fronteiras, se for de avião, ainda tem algum controle por parte das entidades alfandegárias. Se for de carro, passa na fronteira, vai à Espanha e o tratamento é outro completamente distinto do nosso. Portanto, essas situações podem-se verificar e acontecem. Também são relativamente fáceis de acautelar. Eu ainda há pouco tempo, numa situação
exatamente idêntica, requereu-se ao Tribunal que não fosse permitida a saída da menor sem ter o consentimento escrito de ambos os progenitores, e isso foi imediatamente deferido pelo Tribunal como uma providência cautelar, nem ouviu, E o que é que acha que pode ter nem sequer acontecido ouviu. neste caso para... Não faço ideia. Eu não conheço o caso, devo dizer mais, por força dos próprios estatutos da Ordem, não me é permitido falar sobre estes casos. Naturalmente que estes casos há sempre duas partes, eu não estou envolvido dele, não o conheço a pormenor, é-me difícil estar a explicar porque é que as coisas aconteceram assim. Pelos vistos, o que aconteceu efetivamente é que a criança saiu para fora do país. Existem mecanismos para fazer voltar, às vezes há países onde é mais difícil. O Brasil é um desses noutros. países ou não? O Brasil pode ser um país difícil, os países da África, quer dizer, às vezes países onde há menos estruturas, digamos, preparadas para esse efeito, muitas vezes torna mais difícil, apesar de que a justiça brasileira é normalmente uma justiça eficaz e de muito respeito. O que é que aconselha este pai a fazer, no caso o Paulo, para recuperar a sua filha? Não, o que se aconselha a um pai numa situação destas é exatamente acionar os mecanismos de recuperação de menor e de fazer cumprir, digamos, os acordos de regulação de poder paternal. Naturalmente, o papel suporta tudo. Se as pessoas não quiserem cumprir o que está no papel, não cumprem. E os tribunais, muitas vezes, podem dar condenações e dão condenações umas atrás das outras, e muitas vezes não é difícil. E às vezes, muitas destas situações em que os pais e a mãe não se entendem, há aqui um princípio primordial de que as crianças devem viver no seio da sua família. Ou seja, o papel do Estado e a intervenção na vida da educação das pessoas é um papel secundário, segundo um princípio antigo, de que o Estado fez para o cidadão e não o cidadão para o Estado. E isso deve-se aplicar como regra. Portanto, quando há situações anormais é que normalmente o Estado intervém e essas intervenções normalmente são sempre através dos serviços Nós temos... Ou não intervém, que é o caso. Paulo, É o caso. Ao ouvir Ou não esta nossa conversa, tem estado a mãe da Sara. Nós telefonamos para o Brasil e a mãe da Sara, a Anita Gomes Soares, acedeu a estar connosco ao telefone. Olá, Anita, muito boa tarde ou bom dia, se calhar ainda aí no Brasil. Está-me a ouvir? Porquê é que fugiu com a sua filha? Como é que é? Porquê é que fugiu com a sua filha, Anita? Porque eu não tinha sossego aí em Portugal, eu era vigiada, eu não tinha paz, eu tinha que ir embora. Minha mãe viu a minha situação em Portugal, ele não me dava sossego. Mesmo quando eu cheguei ao Brasil, ele disse que minha vida era toda vigiada aqui. Por quê? Porque eu tenho direito de ir e vir, eu sou brasileira, no documento que eu recebi de Évora, diz que a possibilidade de eu vir para o Brasil era enorme, porque eu sou brasileira. Eu não sou obrigada a viver em Portugal, mas quando se foi embora, não avisou o pai da Sara, pois não? Não avisei, de hipótese alguma. Não avisei. E diga-me uma Isso é coisa, verdade, eu não avisei. dos contactos que o Paulo teve com a Sara, achou que ele era um mau pai, que não a acompanhava bem, que não tratava bem dela? Ô, querida, ele não dava sossego. Ele era a esposa dele, eu não sei a esposa dele. Ele, quando ele veio comigo e falava que era solteiro. Depois descobri que ele era casado. Sim, mas isso é a relação... a esposa dele. Ô, Porque Anita. eu sou solteira. Ele me vigia 24 horas. Anita, isso é a relação consigo. A relação consigo pode não ter sido boa. Mas a relação dele com a pequenina, com a sua filha Sara? Ele devia tomar fora de mim. Ele me denunciava todos os dias. Ele queria tomar a menina de mim. A menina, até os medicamentos que o médico receitava, ele denunciava. Ele me dava sossego. Como é que eu viver num país sem sossego? Quem é que descobriu que a menina tinha anemia Depois depois de andar 7 meses doente e ela não me deixava levar ao médico? Pergunte-lhe. Está a ouvir o que o Paulo está a dizer? Pergunte-lhe. Eu acho que nós não estamos a ter Ela a achava que eu ia melhor interessar-me. ligação telefónica. Você Falta aqui um pergunta bocadinho para de mim, sinal. você deve entrevistar ele. Porque ele, mesmo no tribunal, ele não deixa ninguém falar. Sim, mas Vai agora... entrevistar a mim ou ele? Mas agora quem conduz aqui o programa sou eu. Portanto, vai parar um bocadinho para ouvir aquilo que eu lhe pergunto, pode ser? Pois, ok. Então vá, Anita, diga-me lá. Ainda não me respondeu esta pergunta. Ele não era carinhoso com a Sara? Ele era carinhoso, querido, mas assim, não me dava sossego. Mas o que é não dar sossego? Mas é não dar sossego assim. Eu era fotografada, eu era filmada. Como é que eu vou ver num país sem ter paz? Não acha que a sua filha precisa, não acha que a sua filha precisa de um pai?
O seguinte, ele, na hora que ele quiser vir ao Brasil visitá-la, está aqui à disposição. Mas olha, Só que ele não ir ao aceita. Brasil, o Brasil não é aqui ao virar da esquina. E eu percebo que... Pô, mas eu sou brasileira. Eu percebo que a Anitta seja brasileira, que queira voltar à sua terra natal, mas ele também é o pai da criança. Como? Mas eu não entendi de visitá-la. Ele já veio ao Brasil 2 vezes. Mas, por exemplo, Ele tem permite... condições de vir ao Brasil várias vezes. Oh, Anitta, permite, por exemplo, que a Sara venha cá passar férias? De jeito nenhum. Não permito. Por quê? Não Mas permito você porque a gente vê na televisão vários casos que as crianças vão e não voltam. Mas isso foi o que aconteceu Entendeu? consigo também. E minha não filha vou só lá. tem 3 anos, é um bebê. Como é que eu vou falar um bebê para viajar? Sozinho, um bebê de 3 anos. Sim, mas o É um bebê bebê, que vai... né? No aeroporto, um bebê de 3 anos, Eu viaja, vou lá cara, buscar 3 anos. E se ela for aí buscar? Se ele for buscar a Sara? Não, de Para passar hipótese alguma, eu não férias? permito, de jeito nenhum, sair do Brasil só com autorização da justiça brasileira. Mesmo que isso Sair do signifique... Brasil, não. Se Mesmo- ele quiser vir ao Brasil, Anitta. estás à vontade. Mesmo que signifique que não está a respeitar a ordem do tribunal? Não, mas aí em Portugal, já ganhei a guarda definitiva da Sara, agora já partiu da justiça brasileira. Eu estou a esperar receber, entendeu? Intimação, que é o que eu vou responder aqui. E se for um tribunal brasileiro a Aí é obrigá-la outra a cumprir coisa, o aí que é o outra tribunal... coisa. Eu estou aqui na minha pátria, entendeu? Eu nunca proibi dele de vir ao Brasil. Não proibi, está aqui à vontade. Nós, se quiser vir Mas já para Sara, pode estar mas já aqui. pensou que a sua pátria pode não estar necessariamente do lado dos seus argumentos. Eu sou mãe, a sua minha pátria, filha, ele é casado, ele e eu também não é ponho casado isso com em a família dele, com a causa. mulher dele. Eu não ponho em Ele causa ele que não seja sustenta mãe. minha filha, Mas ele não olha, dá nada para ela. ouça-me que eu quero lhe fazer uma pergunta. A sua pátria pode dizer à Anitta, olhe, Anitta tem que deixar que a Sara venha a Portugal ver o pai. Eu é? não confio no Paulo, eu não confio. Porque eu sei que se Sara sair do Brasil, Sara não volta. Anitta, Eu acho que não confio nele. já percebemos o seu ponto de vista, já percebemos que vai ser muito complicada esta Eu sou negociação. mãe, eu que sei que eu passei por eu ciúme sei, aí. Até Sara com eu 5 meses de percebo, vida, eu ele queria que eu abortasse ela. Agora ele quer Sara para quê? Ele quer vingança. O problema do Paulo com a Sara é vingança. Comigo é vingança. Ele não sustenta a Sara, ele não dá nada a ela. Ele só fica falando as coisas que ele dá para as filhas deles Muito bem. aí. Só Anitta, fica- obrigada. A ligação não está nas melhores condições, portanto, eu acho que o essencial da nossa conversa já foi falado e eu tenho ainda mais uns minutinhos muito poucos para falar com o Paulo. Neste tempo em que a Sara está no Brasil, deixou de pagar a pensão de alimentos? Deixei. Mas estou coberto de uma decisão do juiz, dia 9/8/2009, que diz que eu não tenho que pagar a pensão de alimentos porque isso seria tornar legal a saída ilegal da mãe. Está aqui, se quiserem ver, tenho uma decisão que me diz que eu não tenho que pagar. Então, ela entrou com o incumprimento da pensão de alimentos, eu entrei com o incumprimento da fuga, que a juíza titular do processo nunca se pronunciou, marcou o julgamento, fez o julgamento, deu a sentença e nunca se pronunciou sobre o incumprimento da mãe. Foi depois este juiz, quando a senhora depois saiu para o segundo juízo, veio um novo juiz que se pronunciou sobre o meu incumprimento e o dela. E sobre o meu disse que eu que não tinha que pagar, porque isso seria tornar legal a saída ilegal da mãe. Sobre o incumprimento dela, condenou a pagar uma indenização a mim e outra à minha filha, que eu não quero saber disso, eu não quero indenizações, eu quero é conviver com a minha filha, que é um direito da minha filha. Eu gostaria só de dizer aqui... Muito rapidamente, Paulo. Muito rapidamente. O doutor disse aqui uma coisa que me parece muito importante. Acionar os mecanismos legais. Quais são os mecanismos legais? Não há. Para já isto nem sequer é considerado rápido, porque ela tinha, apesar de estar no ponto 7 da regulação provisória do poder paternal, dizendo que a criança não podia sair do país sem expressa autorização do pai, ela saiu com uma certidão falsa passada por uma funcionária que nunca, se não fosse eu a apresentar queixa contra ela, nunca ninguém fazia nada. Aliás, a juíza até, quando me mandou ouvir a funcionária, disse, bem, então se tinha muito trabalho, pronto, desta vez passa, mas que isto não se volta a repetir. Não tem importância nenhuma. Alterou só o futuro de uma criança, para o resto da vida, não é? O doutor disse uma coisa muito importante. Acionar as autoridades. Quais são as autoridades? Fazer acionar a Convenção da Haia. Rapto Internacional de Nós. Não se verifica porque a mãe tem a guarda da criança. A senhora, a chefe de secção da Autoridade Central
não quis aceitar isto. Aceitou, as autoridades brasileiras rejeitaram e ela não fez mais nada. Neste momento está o seu coordenador da Autoridade Central, com a jurista que o acompanha, são duas pessoas extraordinárias, que só não têm feito mais pelo meu e por outros casos, porque o trabalho deles, isto é importante, eu assumo inteira... Deixe-me dizer isto, por favor. Eu assumo inteira responsabilidade disto, porque o trabalho deles é boicotado pela senhora que é a chefe deles. Não vou aqui dizer nomes, é fácil saberem quem é. Porque foram convidados para ir ao Brasil e foram... o trabalho deles tem sido boicotado pela chefe, porque esta senhora não está ao serviço dos menores, está ao serviço dos interesses dela. E é obviamente lamentável que uma criança esteja a ser um instrumento de pais desavindos, ainda por cima com esta distância geográfica. Muito obrigada pela história que deixou aqui. Boa sorte para este caso. Muito obrigada, Dr. João Perry da Câmara.